No Jornal Oz de hoje você vê o impacto do coronavírus na economia brasileira. Exemplos de políticas adotadas por países em meio à pandemia que deram certo. Veja também a opinião dos nossos representantes quanto à crise econômica vivida no Brasil. E também teremos outras soluções econômicas como alternativa para a crise. Bom dia a todos. O efeito coronavírus tem gerado desafios na economia nessas últimas semanas, devido ao fechamento de negócios e um impacto imediato na economia brasileira. A pandemia já trouxe impactos para a economia mundial, afetando diversos países na interrupção de cadeias de suprimentos globais, ocasionando uma menor demanda por produtos de bens e serviços. Atualmente, por conta de uma economia mais globalizada, a China apresentou crescimento em sua participação do PIB mundial, apresentando grande influência na economia mundial. A China é o parceiro comercial do Brasil, representando aproximadamente 30% das exportações. Uma retração em seu crescimento econômico tende a prejudicar a balança comercial brasileira. Dentre os principais setores da economia brasileira afetados pela crise do coronavírus, podemos destacar o açúcar e o etanol, devido à queda do preço de commodities no exterior. O setor aéreo também fica defasado, por conta de uma menor demanda no turismo internacional. Alimentos e agronegócios acabam por perder seu principal parceiro econômico, a China, que é o principal parceiro de exportações de grãos e carne do Brasil. O setor de varejo também sofre muito, com o fechamento das lojas, e o transporte também, por conta de ter uma menor demanda de pessoas na rua para utilização. Na Coreia do Sul, já era comum o uso de máscaras antes mesmo da pandemia. O país hoje conta com 13 mil casos confirmados e 288 mortes, sendo assim um sucesso mundial contra o coronavírus. Esse sucesso se deve também ao governo. São mais de 600 locais de testes, podendo chegar a 20 mil testes realizados por dia. Isso também não se deve somente ao governo. A população respeitou a pandemia e ficou dentro de casa. Já no Japão, Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, afirmou: é o poder do modelo japonês ao decretar o fim do estado de emergência no país. Isso também se deve às orientações do governo do fechamento de colégios, bares, parques, entre outros. No Japão também já era comum o uso de máscaras antes da pandemia. Isso também se deve à cultura dos 3C, que são evitar lugares muito fechados, lugares muito lotados e evitar ao máximo o contato físico. O governo também decretou às pessoas para evitarem saírem de casas e viagens desnecessárias. No Brasil, onde diversas vezes o presidente da República e meios nacionais de comunicação tentou minimizar e despreocupar a população quanto à pandemia do coronavírus, os números passam de 1,8 milhão de casos confirmados. O ministro da Economia do país, Paulo Guedes, disse em maio em uma reunião no Supremo Tribunal Federal que a economia estaria começando a colapsar. Com isso, aprovou medidas para retardar a chegada abrupta desse colapso. A principal e mais conhecida medida foi o auxílio emergencial, que tem como premissa liberar R$ 600 a quem tem mais de 18 anos e passar em uma avaliação realizada no aplicativo. O mesmo foi lançado juntamente da Caixa Econômica Federal. Na mesma reunião, Bolsonaro atacou novamente as ações dos prefeitos e governadores, que segundo ele foram um pouco longe demais nas medidas restritivas. A saída de 2 ministros da Saúde por conta de desentendimento com o presidente, e nos números que vêm crescendo exponencialmente e até o momento sem um único sinal de regresso, mostram que, além de uma péssima gestão, o presidente vem agindo de forma ignorante, visto que, logo após ser diagnosticado com a doença, correu ao Hospital das Forças Armadas. A hipocrisia de Bolsonaro mostra que salvar seu mandato vem primeiro e somente quando comparado a salvar sua população, uma vez que, hoje, passamos das 70 mil vidas perdidas pelo coronavírus. Além do auxílio emergencial, seriam necessárias outras medidas das quais o governo não tomou para a economia não ser tão afetada. Estímulos fiscais como nos Estados Unidos. O Congresso deve aprovar um pacote de estímulo de 2 trilhões de dólares, incluindo um fundo de 500 bilhões de dólares para ajudar indústrias afetadas com empréstimos a uma quantia comparável para pagamento diretos de até 3 mil dólares a milhões de famílias norte-americanas. No Brasil, tivemos apenas esse estímulo de 150 bilhões de reais. Medidas de financiamento como o do Reino Unido. O Banco da Inglaterra também introduziu um novo programa de crédito barato e reduziu um amortecedor de capital para ajudar os bancos a emprestarem.
Um mecanismo de financiamento corporativo do banco inglês comprará papéis comerciais com prazo de vencimento em até 12 meses para empresas com classificação de risco de grau em investimento ou semelhante no período pré-crise, e medidas de estímulo monetário como a do Canadá. O Banco do Canadá cortou as taxas em 100 pontos base em 2 reuniões de emergência, levando a taxa de juros ao patamar de 0,75%. No Brasil, tivemos uma redução de apenas 50 pontos base, reduzindo sua taxa de juros para 3,75%.